Vamos fazer os olhos do cachorro? Ele tá quase prontinho. Veja como eu fiz aqui no pequenino. Eu botei aqui desse lado. É legal observar algumas imagens de cachorro para a gente saber mais ou menos a localização, para não ficar nem muito para cima, nem muito para baixo. E eu gosto muito de usar o alfinete preto, porque também já vai me dando essa ideia de onde seria o lugar do olho, né? Como pretinho assim. E colocar o alfinete às vezes é um pouco difícil quando a gente tem um espaço tão pequeno, mas experimenta aí e também você pode usar a caneta mágica para fixar, né, para marcar o lugar do olho, ou então o giz de alfaiataria também. Se você tiver um lápis que seja mais fraco, que não seja tão pigmentado, talvez um 2B esteja bom, também é possível. Daí faz bem pequenininho, porque se precisar trocar, não vai surgir, né, no feltro mesmo depois do ponto. Então eu introduzo a agulha por meio da costura lá no topo da cabeça e a pontinha da agulha vai sair onde eu coloquei o alfinete, que ali é a localização do olho. E para fazer os olhos, nós vamos usar o nó francês. Nó francês é muito simples e ó, veja o que aconteceu. É legal que você observe no meu vídeo, porque se acontecer aí na sua casa, é só ajustar. Então, o que que eu faço? Ah, tá ultrapassando o nó, tá ultrapassando a trama do tecido. Então, eu puxo só um pouquinho. E ali, nesse lugar, sem puxar mais a linha, eu dou uma costurada na linha. Eu espeto pegando um pedacinho de feltro e um pedacinho da linha e vou dar essa costura. E daí eu já faço um nozinho nesse lugar. Assim a linha vai ficar bem firme, tá? Então, eu gosto de fazer uma marcação nos olhos, que eu já vou te mostrar, mas eu aproveito esse primeiro lugar que eu marquei, era só para dizer onde está o olho, né? E eu já introduzo a agulha de forma que atravesse o rosto lá do outro lado. Então, aqui eu tô com dificuldade de atravessar com as mãos, eu uso um alicate só para me ajudar a empurrar. Então, eu coloquei a agulha exatamente onde eu tinha feito aquela primeira marcação inicial e atravessei a cabeça por dentro. E é legal de olhar de frente, de lado, para ver se os olhos estão na mesma altura, se tá tudo bem, se é aqui mesmo esse lugar, ficou bonito, não ficou, para ir fazendo esses ajustes. Então, eu gosto de fazer um aprofundamento na região dos olhos, porque também traz um tom assim mais veracidade, sabe? Eu puxo um pouco a linha, essa que eu tô usando agora, e o que vai acontecer quando eu faço isso? Lá do outro lado, ele vai ficar um pouquinho afundado na cabeça. Então, se eu puxo aqui na frente, onde estava lá atrás, porque a gente fez aquele nozinho, aquela marcação, também vai repuxar. E eu gosto desse efeito, eu acho que dá uma carinha assim mais de cachorrinho de verdade. Olha lá. Veja que ele deu uma aprofundada muito leve. E eu vou fazer o mesmo lá do outro lado também. Então, aqui eu vou introduzir a agulha. Ah, mas antes eu vou fazer o nó francês. Ó, eu tô dando 2 voltas na agulha com a linha. O lance do nosso francês, o segredinho é segurar com a mão assim como eu fiz agora, antes de puxar a linha totalmente. Eu vou repetir do outro lado, você pode acompanhar comigo. Se for preciso, volta o vídeo e assiste novamente, tá? Então, veja, eu estou introduzindo a agulha e saindo com ela bem onde estava aquela primeira marcação. Ó, aí eu aproveito para dar uma puxadinha e seguro. Agora, eu pego um tiquinho de nada do feltro, junto com essa linha, bem pouquinho mesmo, e vou dar 2 voltas com a linha na agulha. Uma, duas. Veja que eu estou trazendo bem. E agora eu seguro com o polegar, não solto, e vou puxando. Puxa, 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 e firme.
E pronto, tá feito o nó francês. Veja, eu introduzo a agulha novamente, saindo com a ponta lá onde tinha feito o nó francês anteriormente. Dou mais uma puxadinha. Assim eu vou trazendo uma expressão para o cachorrinho, né? Olha que graça. Como a linha já está bem passada de um lado para o outro, tem nó e tudo, agora eu consigo cortar e finalizar a aplicação dos olhos. Olha a expressão que já tem o nosso cachorrinho. É muito fofo, não é? Na próxima aula a gente vai fazer o narizinho dele. Então, até mais!